O R, ele é uma linguagem interpretável. O que isso significa? Quando a gente fala de linguagem de computação, a gente tem dois tipos de linguagem, até onde eu sei, eu não sou uma pessoa super entendida, tá? É a linguagem compilada e a linguagem interpretável, interpretada. Então, assim, o fato de você não precisar compilar o código para executar te dá muita autonomia enquanto alguém que está analisando dados. Por quê? Apesar de uma linguagem compilada ser mais rapidinha, mais eficiente, o que acontece é que quando você tem um problema no seu código, você tem que identificar um erro, fazer um debug, o esforço dessa tarefa costuma ser muito grande. E aí o ideal, e quando você tem uma linguagem interpretável, que é aquela que você vai executando linha por linha, fica muito mais fácil para você identificar onde está o seu problema. E isso é muito útil, porque em análise de dados, o foco da sua atenção primordial tem que ser no entendimento do seu problema, no modelo que você está usando, no algoritmo que você está empregando, e não na linguagem em si. Então, isso é muito bacana, levem isso com vocês. Como eu tinha comentado, o R tem sido usado em indústrias variadas. Vou citar alguns exemplos aqui. No mercado financeiro, na indústria farmacêutica, em dados genéticos, pesquisas epidemiológicas, avaliação de política pública, controle de qualidade de processo industrial, avaliação educacional e mais um monte. O que significa dizer que, possivelmente, tem pacotinho para todas essas áreas, mas não é que possivelmente, é porque tem mesmo, tem pacotinho para todas essas áreas. E, bom, o uso do R, ele é uma habilidade com potencial em uma carreira que é crescente, que é essa que usa dados, né? E que usualmente é bem remunerada. Então, se você pensa assim, além, né, dessas coisas acadêmicas e tal, se você pensa sobre uma ótica estritamente profissional, saiba que você dominar, você ter isso como uma skill, tá? Te coloca num patamar de carreira que está crescendo e que é bem remunerado. Então, ó, alguns exemplos de empresas que já declararam que usam R, né? Vejo aqui Facebook, vejo aqui Google, eBay, Walmart, Nestlé, The New York Times, enfim, CIA, são algumas das empresas que usam o R. Assim, eu, por exemplo, uso o R também. Bom, outra vantagem do R, e essa é muito legal, é que o R ele pode ser integrado com outras linguagens de computação e ferramenta para análise de dados de uma forma geral, né? Isso dá muita flexibilidade para como você quer usar o R, tá? Vou dar alguns exemplos. Eu já estudei algumas vezes, já falei sobre ele, é um algoritmo que eu uso, e bem famosinho por conta de umas competições do Kaggle, e chama XGBoost. O XGBoost ele foi implementado em C, e ele é eficiente, ele é famoso pela eficiência computacional dele, né, dado que ele é bastante intensivo, assim, a computação dele envolve muita coisa, e ele foi implementado em C. E aí, sabe o que acontece? O R tem um pacotinho que encapsula essa implementação em C. Assim como o Python tem uma biblioteca que encapsula essa implementação em C. Tá? E isso garante que eu consiga usar. Isso não acontece exclusivamente para um ou outro algoritmo. São vários que têm esse comportamento. Sobretudo os mais famosos, aqueles que possivelmente você vai querer explorar. Então, o XGBoost é um bom exemplo. Outro exemplo legal é quando eu comecei a trabalhar com dados de texto, né, que eu fiz isso no meu mestrado e no meu doutorado, eu precisei integrar o R com o Python naquele momento, porque o script estava pronto, estava rodando, vamos fazer isso aqui, né? Tempo de pesquisa é muito rápido, então bora lá. E isso foi super tranquilo de fazer também. Então, essa integração, ela dá muita flexibilidade para como você vai atuar, tá? Alguns tipos de integração que a gente vê por aqui. Então, mais à esquerda aqui, tem algumas integrações com ferramentas que a gente usa para dados, né? Então, aqui eu tenho, bem basicão aqui, uma planilhinha de Excel. O Python, que eu tinha citado, SAS e o Minitab, né? Que são linguagens também voltadas para dados, e umas linguagens mais baixo nível, C e C++, por exemplo. Tá? Tem aqui o MATLAB também. Já à direita, aí você cai num outro tipo de integração, que é o R se integrando com bases de dados, né? Então,
Aqui no caso é com mais, no caso, acho que a maioria das pessoas conhece é o MySQL e também talvez o MongoDB, tá? Bom, aí em cima, que eu acho que é a parte que o R realmente é muito famoso, é no que tange a visualização de dados, né? Mas o R consegue ficar ainda melhor se você tiver essa necessidade, se você quiser explorar essas outras competências, se você integrar ele com ferramentas que são específicas para dados, que são essas que estão ali em cima. Então, D3, Plotly, JS, tá? E aqui embaixo tem algumas ferramentas, já não são tão assim, né, no nível básico, para você, quando você tem problemas que lidam com bases de dados muito grandes, né, aquelas que a gente costuma chamar de Big Data, existem soluções para isso também, soluções de mercado, são consolidadas e o R também faz uma integração com elas. Então, que é o Spark, que está escrito em Scala, e o Hadoop. Tá? Então, olha só, o R é super flexível, super versátil, muita coisa. Bom, e é como eu tinha falado, o R, ele é super famoso pelo fato de ter umas visualizações de dados que são muito lindas, né? Venhamos e convenhamos. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns possíveis gráficos que podem ser feitos com R, tá? E aí eu vou passar por cada um, para a gente trabalhar um pouco a alfabetização em dados aqui. Mas então a gente começa lá em cima. Então, ó, aqui eu tenho, mais à esquerda, eu tenho uma visualização do tipo mapa. Mas do tipo mapa que eu pinto uma área inteira. Então, você pode passar um objeto que consiga representar para o computador um mapinha, e você consegue trabalhar com isso aqui dentro do R, fazendo gráficos, ficam bem bonitinhos, bem legais. O tipo de plot mais básico é esse gráfico de pontos, né? Acho que todo mundo já fez, relacionando, assim, quando você vai correlacionar variáveis e tal. Muito útil do dia a dia ali. Gráfico de barras também, sejam elas empilhadas ou não, na horizontal, na vertical, com alguma tendência, acumulada, do jeito que você quiser, tem como fazer esse tipo de gráfico. Gráfico de pizza, muito famoso, e a versão dele mais atualizada, que é o gráfico de donut, você também pode fazer. O Bubble Chart, que é um gráfico que também existe a possibilidade de que ele seja animado. Então, ele pode contar uma história para você, porque ele pode se referir, digamos, dentro do, né, você vai acompanhar o comportamento de duas variáveis no eixo X e no eixo Y, controlada por uma terceira variável que está sendo representada na cor dessas bolinhas, no tempo. Você consegue fazer uma visualização que é super interessante, super curiosa, sabe? Que instiga a pessoa que vai consumir essa informação. Tem uma outra que eu gosto muito também, já usei bastante, que é o Tree Math. Então, é quando você tem como se fosse uma análise hierárquica, né? Então, assim, você vai, à medida que você pode ir interagindo, e essas caixinhas, aí você clica numa caixona, e depois você vai, consegue ver o que está lá dentro, é bem bacana. Bom, tabelas, de tudo que é jeito, né? Com células alinhadas e tal. Gráfico de área, que é como se fosse um gráfico de linha, só que com essa área churada. Ou esse outro gráfico de área aqui. Gráficos de linhas, que são muito comuns para análise de série temporal. E aí surge um outro jeito de você representar um dado temporal, que seria, por exemplo, com essa visualização aqui, ou com uma visualização do tipo calendário. Bússolas também, que eu acho que é muito legal quando você precisa orientar uma pessoa diretamente a uma tomada de decisão. Quando você plota uma bússola e você deixa claro para ela, quando a bússola está no verde é porque está tudo bem. Quando a bússola está no amarelo é porque você tem que prestar atenção. E quando a bússola está no vermelho é porque está num estado crítico, isso orienta muito a pessoa que vai consumir essa informação. Então, é super legal que o R disponha de algo nesse sentido para a gente, tá? E Boxplot, que é um clássico com uma boa linguagem que vem de estatístico, tem que ter Boxplot também. Isso aqui são alguns exemplinhos, tá, gente? Aqui por exemplo, esse é um pacote que trabalha bem com dados. Eu confesso que eu não mexi com ele, eu tenho os preferidos, né? E honestamente, o que eu realmente uso é o ggplot, ggplot 2, tá? Mas esse aqui é um exemplo. E o que me chama mais atenção nessa imagem é esse mapinha aqui, olha que lindo. É um mapa que não está a nível de município, não está a nível de região, parece que está dentro, desculpa, ele está a nível de município, né? Parece que ele está, assim, lá dentro da cidade, como se fosse um Google Maps de longe, assim, você consegue ver muita coisa.
Então, só para mostrar, né? Poxa, quanta flexibilidade existem com essas visualizações. Esse aqui é um exemplinho de um mapa feito por um colega meu, dentro do programa de pós. Mapa do Brasil. Isso aqui foi colocado em produção, as pessoas consumiram essa informação em tempo real, tá? Dentro de uma estrutura que ele tinha feito para isso. Pessoas assim, quem são pessoas? Pessoas do SUS. Muita gente consumindo isso. Então, uma coisa bem bacana. Olha a qualidade desse mapa, tá? Uma outra visualização super legal, que eu acho muito bacana, assim, de incitar isso em vocês, é que visualização é uma forma de você trabalhar o seu storytelling, né? Como você conta a história da sua análise de dados. E esse gráfico, para mim, é o melhor exemplo disso. Eu tenho aqui, ó, como é que a gente interpreta os gráficos, hein? Vamos sempre falar assim, o que tem no eixo X, o que tem no eixo Y. Então, repara que no meu eixo X eu tenho anos, né? Começando um pouquinho antes de 1930 até 1965. E no meu eixo Y eu tenho estados dos Estados Unidos, começando lá em cima por Alasca e indo até o Iowa aqui embaixo, tá? Aqui está ordenadinho, né? Por ordem alfabética. E o que a gente está contando aqui? Se não me engano, aí falta um pouco, não sei direito, tá? Se isso aqui é uma contagem ou se isso aqui é uma taxa. Deve ser uma taxa. Uma taxa de ocorrência de poliomielite. E aí, repara o seguinte, lá embaixo eu tenho uma escala para esses dados, que vai de 0 até 200, sendo que 0 é porque é mais suave, né? Nas cores mais frias, significa que essa taxa está mais suave, está mais tranquila, e à medida que vai esquentando essa paleta, está significando que está ficando mais crítico. E aí a gente vê claramente que no começo dessa série aqui, olha, a paleta predominante ela era mais fria, ela era mais azulzinha. Então, estava mais tranquilinho. E aí, à medida que o tempo foi passando aqui, a partir de 1945, o gráfico vai ficando mais quente. Então, essas taxas, elas estão acontecendo, as taxas estão maiores, né? Independente do estado. Até que vem a introdução da vacina, que aconteceu no ano de 1955. E com a introdução dessa vacina, essas taxas voltam a diminuir. É claro que ainda não está, olha aqui, ó, no finalzinho que fica num nível bem legal, bem menor, né? Então, assim, olha só, eu contei que tipo de história que eu estou contando com um gráfico desse. Eu estou contando uma história que aconteceu no tempo, que é o que está me sendo dito nesse eixo X aqui. Eu estou contando uma história que está acontecendo no espaço, que é o que está sendo dito no eixo Y, tá? E aí eu estou contando um evento, eu estou conseguindo dizer que um evento específico mudou o desenvolvimento dessa história, que foi a introdução da vacina, né, que está marcada aqui nessa linha do ano de 1955, tá? Esse é um dos meus gráficos favoritos, eu acho que ilustra super bem como que a gente precisa dominar essa ferramenta, e o R dispondo de tantas ferramentas assim para que a gente consiga fazer essa comunicação, isso é uma super vantagem. Bom, fora isso, vantagens ainda. O R, ele é cross-platform, que significa que ele é compatível com diferentes sistemas operacionais. Isso é uma vantagem, sim, porque né, eu faço um código em R, eu compartilho com um colega meu que está usando Windows, eu não uso Windows, e aí, né, assim, isso poderia ser um empecilho, dependendo de qual ferramenta que a gente vai usar, mas sendo R, isso não é um empecilho. Então, hoje, por exemplo, eu não consigo usar nada de Tableau e Power BI, porque eu não tenho acesso a nenhuma ferramenta, a nenhum computador Microsoft. Então, tudo eu tenho que pensar no R por conta disso, por uma limitação de sistema operacional mesmo. De outras ferramentas eu consigo trazer no R e fazer isso bem legal. Uma outra vantagem é que permite computação paralela ou computação distribuída. O que significa isso? Eu tenho cores de processamento na minha máquina e eu consigo fazer com que alguma coisa, né, computacionalmente intensiva, alguma tarefa minha computacionalmente intensiva no R, possa ser feita em paralelo, o que vai diminuir o meu tempo computacional. Então, eu consigo pegar, como eram os meus cenários, né, dentro do meu programa de pós, assim, eu tinha, às vezes, uma análise de dados que era muito custosa computacionalmente, muitos cenários para analisar, e aí eu jogava cada um para um core e isso diminuía o meu esforço computacional. Isso é super útil, muito bacana, super recomendo.
Tem pacote para isso também, tá, gente? Vários, inclusive. E uma outra coisa que eu ainda tenho que discutir, será que isso é vantagem, será que isso não é vantagem? Mas eu acho que é, tá? O R é uma linguagem vetorizada. E eu vou deixar isso mais claro lá embaixo. O que vai tornar o processo de investigação desses dados muito mais rápido, tá? Mas esse é um conceito que tem muito slide para isso, beleza? Bom, fora isso, né? Isso tudo, o R permite que a gente faça relatórios dinâmicos e aplicativos web, né? Então, eu tinha comentado com vocês que hoje eu não posso usar nada de Power BI e nada de Tableau, né? Por que eu não posso? Porque eu não tenho acesso a uma máquina que seja Microsoft. Então, como é que o R veio muito bem na calha, muito nesse momento assim? Porque eu consigo fazer dashboards interativas que seriam feitas usualmente com essas ferramentas de dentro do R, com essa ferramenta que é livre e open source, tá? E, de novo, você fazer uma dash é uma coisa muito chique, é uma coisa muito legal, empodera quem pode consumir essa informação, né? Porque ela é dinâmica, ela é a tempo real. E uma dash, ela consegue ajudar você a fazer o storytelling dos seus dados também. A melhor pessoa para falar de dashboard não sou eu, é a Carol, tá? A Carol que vai estar no curso avançado do R, ela que é a rainha da Dash no R. Eu espero que todos vocês tenham a oportunidade de conhecê-la, conhecer o curso dela, que eu super recomendo. Um exemplo de Dash aqui que eu tinha trazido, vocês sabem que, de Dash não, desculpa, de aplicativo web, existe o R hoje dispõe, né, de um pacote que faz esses aplicativos web de uma forma relativamente fácil, que é o Shine. E o Shine, assim, super bomba, tem muita coisa dentro da página do Shine, muito tutorial, prêmio, competição, um monte de coisa. E aí eu quis trazer um exemplinho para vocês. Esse aqui é bem famosinho, vamos lá. Então aqui eu tenho um dos Shinezinhos, né? Dessa galeria que existe lá. Então eu tenho um mapa dos Estados Unidos. E aqui, ó, no eixo X, oh meu Deus, do lado mais à direita aqui, eu tenho as barras que vão me permitir especificar as quantidades que eu quero ver dentro dessa ferramenta. Então, isso empodera, porque às vezes você tem um usuário que quer ver, eu quero ver a educação, ou não. Eu quero ver a população, dados de população. Você permite que a pessoa escolha o que ela quer ver naquele determinado momento. Então, esse aqui é um gráfico iterativo. Então, repara aqui. A cor, ela está representando para mim a variável de educação, que tem uma escalinha aqui, ó, mais à esquerda, tá? E o tamanho dessas bolinhas, ele está representando a população das respectivas cidades. E aí, à medida que eu passo o dedo, vamos ver se vai ver aqui, ó. Chicago. Aí aparece, fica interativo, então você consegue explorar, porque você pode pensar assim, nossa, mas isso aqui é pequenininho. Pô, isso aqui é pequenininho, dá zoom, né? Mas assim, você consegue clicar, interagir. E são coisas que hoje em dia a gente pede, né? Dado que todo mundo está o tempo todo acessando tela, é muito natural que o que a gente queira ver como análise de dados sejam coisas que têm essa capacidade de interação. Então, esse era um exemplinho apenas. Dentro desse sitezinho aqui, que tem essa galeria, dentro da galeria existem inúmeros outros portaizinhos que foram feitos e são super legais. Eles estão aqui orientados por assuntos, né? Então, educação, assistência médica, setor público e tal. E eu queria que vocês separassem a flexibilidade dessa ferramenta, sabe? Poxa vida, atinge a segmentos diferentes, indústrias diferentes, e super vale a pena que vocês explorem isso aqui, mesmo que seja só para você se inspirar mesmo, tá? Deixa eu ver. Eu quero fechar algumas tabelas depois. Bom, vamos lá. Bom. Então, eu falei de um web app aqui. Então, mas ainda falando em relatório dinâmico, o que você precisa para fazer um relatório dinâmico, né? Você precisa de gráficos que sejam interativos. Gráficos que você vai plotar e que a pessoa vai poder passar o mouse, vai poder explorar e mais. Que você vai poder controlar o que vai aparecer quando ela passa o mouse, esse tipo de coisa. E
Daí uma ferramenta que serviria para esse objetivo, por exemplo, seria esse HighCharter. Eu deixei o link aqui, o HighCharter, ele tem um conjunto de gráficos que são interativos e são lindos, todos muito legais. Esse print aqui é só um exemplinho, tá? De como é que funciona de algumas interações com o HighCharter, mas assim, tem vários. E se não me engano, a Carol trabalha bastante com ele também, discute bastante o HighCharter. Além do HighCharter, tem o Plotly. O Plotly, ele é super utilizado também, porque né, a comunidade de Python usa também. Ele também é de gráfico interativo. E esse GIF aqui, o que ele está trazendo para a gente? Exemplos de visualizações para serem feitas com o Plotly. Eu gosto de chamar atenção para as cores. São cores lindas, olha só, cores vivas. A flexibilidade de visualização que você tem é gráfico de ponto, gráfico 3D, gráfico radar, mapa do mundo, gráfico de linha, enfim, tudo. Quando você mistura gráficos, né? Então, assim, isso aqui é um mundo muito legal, super bacana e com muito potencial para ser explorado por todo mundo. Também deixo aqui embaixo o link do Plotly para que todo mundo possa se apaixonar também. Bom, aqui, o que é isso aqui? Isso aqui já é um exemplo de uma coisa, só para você ver como que fica acessível para que todo mundo faça, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto que detectava fraudes no SUS. Trabalhei com alguns colegas nesse projeto e, dentre outras coisas, o que a gente tinha que fazer era gerar relatórios de como estavam os estabelecimentos de saúde, né, segundo esse critério de essa concepção, assim, será que ele tem um comportamento fraudulento ou não? E essa imagem que eu trago agora de vocês é de um relatório que foi feito pelo time dentro desse projeto, entendeu? Então, são pessoas que estão usando ferramentas que estão online, que estão web, claro, né? Poxa, programando, se dedicando e tal. Mas eu queria que vocês separassem a beleza disso tudo. Olha a qualidade do que está sendo feito. Aqui eu tenho ícones, aqui eu tenho números que são representativos, né? Cores que são legais. Eu tenho o tree map lá, então nesse caso aqui, a hierarquia, que eu tinha comentado com vocês, ela ficava representada a nível de estado do Brasil. Então, vocês podem ver, tem Rio Grande do Sul, tem Minas Gerais, tem São Paulo. E se você quisesse ver, por exemplo, dentro de São Paulo, como estava o comportamento por mesorregião de São Paulo, você vinha aqui, clicava em São Paulo e aí apareciam as mesorregiões. Então, bem bacana. Aqui esse é um gráfico de barras empilhado também, um gráfico de pontos, bastante mapa, né, para ter essa noção espacial, gráfico de barras, tudo interativo, tudo muito legal. E especificamente para essas ferramentas que eram feitas, tinham coisas interativas e tinham ferramentas, várias delas foram pensadas para serem em PDF mesmo, para serem estáticas. Então, tem os dois mundos. Às vezes a gente fica falando, isso aqui tem que ser moderno, isso aqui. Às vezes você nem dispõe dessa infraestrutura, a pessoa que vai consumir não precisa disso, ela precisa de uma coisa paradinha, que vai ser impressa, que vai mostrar para alguém. Também dá para fazer isso tudo. Todos esses relatórios, eles eram gerados em PDF de uma forma automatizada. Então, isso aqui era a vida real. Bom, e aí eu trouxe algumas coisas que são citadas como possíveis desvantagens dentro de blogs, de referências, né? Então, por que eu trago coisas que são consideradas desvantagens? Porque o conhecimento liberta, tá? Então, se você acha que isso pode ser uma desvantagem, enfim, saiba disso, trate isso de alguma forma, tá? Um aspecto importante eu comentei que o R ele é altamente expansível com o uso de pacote, e é verdade. Só que a qualidade de alguns pacotes é uma coisa questionável, né? O que acontece? É gente como a gente que pode estar implementando um pacote. Então, pode ter coisa que ele, por um acaso, não está muito certo e tal, não existe alguém que vai ficar fiscalizando o pacote, né? Então, você usar um pacote é da sua responsabilidade. Você precisa ter essa noção sempre com você mesmo, tá? E uma outra coisa que o pessoal diz é que o R foi concebido para usar a memória RAM do computador. E por essa razão, o R é lento, tá? Eu coloquei assim, há controvérsias, porque eu consigo facilmente jogar isso por terra abaixo. Então, assim, o exemplo que eu mostrei anterior, a gente tinha lá, um relatório enorme que estava sendo feito para todos os estabelecimentos de saúde do Brasil, a nível de SUS, né?
Então, olha o volume de dados que foi utilizado para fazer aquilo, tá? E aquilo tudo foi feito no R. Então, não é lento, funciona bem para grandes bases de dados, que é uma crítica comum que o R recebe também. Entra em produção, tá? Eu tenho exemplos de que o R pode ser utilizado como uma ferramenta para um produto digital. Então, assim, isso não é argumento. Outra coisa é um exemplo mais recente da minha vida. Então, desde que eu cheguei na Simpla, eu estou trabalhando num desafio, estou trabalhando para fazer uma representação de texto específica para a Simpla. Né? Que tem alguns algoritmos que fazem isso. E aí, para fazer um negócio desse, é custoso, é computacionalmente custoso. E eu estou fazendo tudo no R. Eu consigo usar um pacote, né? Eu pego a base, o histórico inteiro de eventos da Simpla, são muitos eventos, mano, chega a quase 1 milhão. E consigo fazer isso dentro da minha máquina. Então, assim, fique muito atento, sabe? O R, ele depende muito mais aquele negócio, né? Entre a cadeira e o computador existe uma pessoa que vai programar. E ela que realmente é responsável pela eficiência desse código, pela eficiência das aplicações que ela vai fazer, tá? Então, esteja atento a isso.